Olá, pessoal, sejam bem-vindos, novamente a mais uma aula aqui do nosso projeto Estudaê, uma parceria do Governo do Estado do Maranhão com a Secretaria de Estado da Educação. Eu sou a professora Ludmila Furtado e estou aqui com vocês novamente para a gente dialogar um pouquinho, para a gente conversar um pouquinho sobre mais esse conteúdo do nosso componente, que é biologia, esse componente belíssimo, não canso de falar, espero que vocês estejam gostando das nossas aulas, tá? Aproveitem para estudar bastante e vamos dar início à nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho, pessoal, mais aprofundadamente, das características, tá? Das nossas células, que é, no caso, então, das células eucarióticas, tá? Lembrando que são as células um pouquinho mais complexas, tá? Do que as células procarióticas. A gente vai falar hoje, então, do núcleo, Que é uma das principais diferenças, uma das principais características, das células eucarióticas. É a presença de um núcleo celular, tá? Então, a gente vai falar novamente das características das células eucarióticas, tá? Do material genético, que é importantíssimo, pode ser o DNA, o RNA. E a quantidade desse material genético, essa diferença de quantidade, tá? E também um pouquinho do cariótipo. Eu vou mostrar para vocês o que é um cariótipo, tá? Então, dando início à nossa aula, pessoal, as células eucarióticas, pessoal, elas são células, novamente, um pouquinho mais complexas, do que as células procarióticas, e a sua característica principal, além de ter um maior número de organelas citoplasmáticas, é a presença do nosso núcleo celular. E como eu trouxe aí na figura para vocês, nós temos, então, por exemplo, uma célula eucariótica do reino animal, uma célula animal, que aí a gente tem aqui aumentado, o núcleo da célula, Então, no núcleo, pessoal, a gente observa algumas estruturas, tá? Então, a gente tem aqui, a gente tem a célula eucariótica animal, tá? E aí, aqui a gente tem o núcleo dessa célula, tá? A gente, então, cortou aqui, aumentou, tá? Botou uma lupinha e aumentou, então, esse núcleo, pessoal. Esse núcleo, de forma mais específica, pessoal, a gente pode ver, então, a presença de uma carioteca, O que é a carioteca? Carioteca é a membrana, pessoal, desse núcleo, tá? É a membrana que circula esse núcleo. A gente pode chamar também de carioteca, tá? E dentro dessa membrana, pessoal, dessa carioteca, nessa carioteca, a gente tem pequenos poros, tá? Poros que a gente chama de poros nucleares. Eles são importantíssimos, pessoal, porque através dele, vocês podem ver aqui na figura, Esses pontinhos, porque através dele, pessoal, que ocorre, então, a comunicação entre o núcleo e o citoplasma da célula, tá? É aqui, lembrando que o citoplasma, essa região aqui, o gelzinho que fica dentro da célula, tá? Os poros nucleares, eles favorecem essa comunicação. O núcleo, ele não é uma estrutura isolada, pessoal, da célula. Apesar de ter essa carioteca, ela não é uma estrutura isolada. Possui a comunicação, na verdade, precisa se comunicar com o restante da célula, Então, através dos poros nucleares, tá? Ele favorece essa comunicação, entrada e saída de moléculas, entrada e saída de proteínas, tá? E principalmente, pessoal, a gente tem o que a gente chama de cromatina. O que é a cromatina, professora? A cromatina nada mais é do que o nosso material genético, tá, pessoal? Aqui, todo emboladinho, nada mais é do que o nosso material genético, tá, pessoal? Material genético envolto por proteínas, que a gente chama de histonas, tá? Então, o material genético, o DNA, por exemplo, ele está enrolado em várias proteínas, e quando ele está enrolado nessas proteínas, a gente chama de cromatina. Tá, pessoal? E o nucleolo também, que tem como função a produção também aqui de proteína, tá? E também a gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre a importância dessas estruturas aqui, principalmente quando a gente fala de multiplicação celular, tá, pessoal? E vamos agora adentrar, nesse material genético. O que é um material genético, professora? Pessoal, o material genético nada mais é do que uma estrutura que é formada por nucleotídeos, tá? O material genético, seja ele um RNA ou um DNA, ele é formado por uma estrutura que a gente chama aqui, de nucleotídeo, como vocês podem ver no nosso slide, tá? O nucleotídeo, pessoal, ele é formado por 3 estruturas básicas, que é o grupo fosfato ligado a um açúcar, ligado a uma base nitrogenada.
Então, quando eu junto um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada, eu tenho a formação de um nucleotídeo, que é a unidade básica do DNA ou do RNA. É a unidade básica do nosso material genético, tá, pessoal? E aí, pessoal, a partir dessa união, né, na formação desse nucleotídeo, eu vou classificar esse nucleotídeo, tá? Esse nucleotídeo, ele pode ser a base do RNA ou do DNA. O que vai modificar são algumas mudanças, algumas estruturas que são diferentes do RNA e do DNA. Como, por exemplo, no DNA nós temos o açúcar que a gente chama de desoxirribose, tá? E no RNA nós temos o açúcar que nós chamamos de ribose. Então, a diferença entre RNA e DNA já começa ali, ó, na nossa estrutura do açúcar, tá? Onde a desoxirribose é o DNA, por isso que a gente começa com D, tá? Ácido desoxirribonucleico. É esse que o DNA é a sigla do ácido desoxirribonucleico, tá? E já o RNA é a sigla do ácido ribonucleico, tá? Então, essa diferença se dá no açúcar, tá? No DNA é a desoxirribose e no RNA é a ribose. A outra diferença, pessoal, é que... outra diferença, pessoal, entre o RNA e o DNA, esses dois materiais genéticos, além do açúcar, né, é também a base nitrogenada. Então, a gente tem a junção de um grupo fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada, que no DNA ela pode ser de 4 formas. Ela pode ser uma base nitrogenada chamada de adenina, ou uma base nitrogenada chamada de timina, ou de citosina, ou de guanina, tá? A gente tem essas 4 bases que podem estar ligadas ali ao nosso açúcar, tá? Já no RNA, pessoal, a gente tem a modificação dessas bases nitrogenadas. Nós temos as mesmas adeninas, as mesmas citosinas e as mesmas guaninas, tá? Só que ocorre uma troca. No RNA, no ácido ribonucleico, nós não temos a presença da base nitrogenada timina. Nós temos a base nitrogenada chamada de uracila. Então, toda vez que vocês observarem essa estrutura de grupo fosfato, açúcar e base nitrogenada, vocês vão avaliar qual é o açúcar. É uma desoxirribose? Ah, se é uma desoxirribose, então é um DNA. Ah, esse açúcar ali é uma ribose? Se é uma ribose, então é um RNA, tá? E além disso, a base nitrogenada. Se eu tiver a base nitrogenada timina, então também é um DNA, porque a timina só tem no DNA. Se eu tiver uma uracila, ela é um RNA. Esse material genético é um RNA, porque a uracila, ele só está presente no RNA. Essas são as diferenças principais, pessoal, do DNA e do RNA. Isso falando de forma realmente estrutural. Quando eu falo também, pessoal, com relação à fita, né, a gente sabe que essa junção ali, ó, a gente pode ver na foto, na figura, essa junção desses nucleotídeos, né, lembrando que o nucleotídeo é a base, né, de formação do material genético, é a unidade de formação do material genético. Então, a junção de vários daqueles nucleotídeos forma, então, uma molécula de RNA ou de DNA, dependendo do açúcar, dependendo da base nitrogenada, tá? Então, o RNA, geralmente, né, ele está presente em forma de cadeia única, tá? E não é em dupla hélice como o DNA, como a gente pode ver ali na figura. O DNA, geralmente está em dupla hélice, tá? E o RNA, ele está em uma hélice, ele não está em dupla hélice, ele é uma fita única, tá? E aí, como eu falei anteriormente, né, o DNA é formado pela timina ao invés da uracila, que é a formação do RNA. E essa dupla hélice do DNA, pessoal, o ácido desoxirribonucleico, ele é formado por uma ponte de hidrogênio, né, por uma estrutura que a gente chama de ponte de hidrogênio. Porque quando o DNA ele está em dupla hélice, eu tenho duas moléculas de DNA ligadas uma à outra, através dessa ponte de hidrogênio aqui, ó, que a gente pode ver na figura, tá? Essa que a gente chama aqui, ó, ponte de hidrogênio. As pontes de hidrogênio, pessoal, elas ligam as bases nitrogenadas, que a gente olhou na estrutura ali anteriormente do nucleotídeo. Elas vão ligar a adenina, a timina, a citosina, a guanina, tá? Lembrando, pessoal, que essa ligação ela é específica.
toda a adenina, ela vai se ligar à timina, tá? De maneira geral, falando isso de maneira geral. E toda a citosina vai se ligar à guanina. Lembrando também, é importante frisar que a ligação, a ponte de hidrogênio da timina e da adenina, ela é feita por duas pontes, é uma ligação dupla, tá? E já as pontes de hidrogênios formadas pela citosina e pela guanina, ela é uma reação, um processo, é uma reação tripla, tá? É uma ponte tripla, formada por 3 ligações, tá? Então, dessa forma, o DNA, pessoal, ele consegue se transformar de uma única molécula para 2 moléculas, tá? Por isso que a gente chama o DNA de dupla hélice, tá, pessoal? Mas existem moléculas de DNA que está só em uma molécula, professora, só, sem ser em dupla hélice? Existe, pessoal. O DNA, quando ele vai se duplicar para que a célula ela consiga se reproduzir, ocorre a quebra dessas pontes de hidrogênio. Aí o DNA, ele se transforma em uma única molécula simples, sem ser uma molécula dupla, para que a enzima ela consiga ler esse material genético e passar para as células filhas, tá? E novamente depois ocorre a união dessas moléculas, se transformando então em dupla hélice, tá? Pelas pontes de hidrogênio. Tranquilo, né, pessoal? Até aqui. E aí, pessoal, também para a gente entrar no assunto de multiplicação celular, de reprodução celular, né? Lembrando que uma das características dos seres vivos é que as células, elas conseguem se reproduzir, né? As células, elas conseguem se multiplicar, tá? Seja no ser vivo, que é formado por uma única célula, seja no ser vivo que é formado por várias células, tá? Aqui a gente está dando exemplo falando de células eucarióticas, tá? A gente está falando de núcleo celular, então a gente está falando de células eucarióticas. Para que a célula consiga se reproduzir, pessoal, ela precisa, então, duplicar esse material genético. Se uma célula, uma única célula, ela vai se transformar em 2 células, né? Então, ela precisa duplicar as suas características, ela precisa duplicar a sua estrutura. E, dentre essas estruturas, ela precisa duplicar o seu material genético, porque sem material genético, o ser vivo ele não consegue sobreviver, né? Não existe transmissão genética se eu não tenho material genético. Então, é importante a gente frisar que quando essa célula ela duplica o seu material genético, não é em quantidade, né? Não é em quantidade de cromossomo. Né? A gente vai falar mais na frente, não é em quantidade de DNA. Ela vai se multiplicar com relação à quantidade de material genético dentro daquele único cromossomo. Por exemplo, acompanha aqui comigo, vai ficar tranquilo de entender. Aqui a gente tem a dupla hélice, né? O DNA. Eu já sei que é um DNA, por quê? Porque está em dupla hélice, né? Aí, como eu falei anteriormente para vocês, esse DNA, ele vai se enrolando, se condensando, né? Em proteínas que a gente chama de histonas, que são essas bolinhas, ó, vocês estão vendo? O DNA, ele vai se enrolando nessas bolinhas, formando, então, o que a gente chama de cromatina, que nada mais é do que DNA enrolado em proteínas. Essa estrutura, pessoal, ela também vai se condensando, né? Se enrolando cada vez mais em si, né? E aí até que ela se enrola tanto, que ela forma o que a gente chama de cromossomo, tá, pessoal? O cromossomo, pessoal, aqui nessa imagem, ele está já duplicado. A gente vê já 2 perninhas, vocês conseguem observar comigo? Tá? Ele já está duplicado, porque o cromossomo, quando ele não está duplicado, ele só possui uma perninha, tá? Ele só possui isso aqui, como que eu assinalei para vocês, tá? Ele só possui essa estrutura. Quando eu duplico, eu então tenho 2 estruturas, formando então um cromossomo, tá? Com cromátides irmãs, que a gente chama. Então, eu não aumentei a quantidade de cromossomos. Eu tinha um cromossomo e possuo um cromossomo. Eu aumento a quantidade de material genético, tá? Por quê? Porque mais na frente, na divisão celular, vai ocorrer a separação através do centrômero, tá? Vai ocorrer a separação dessa cromátide irmã dessa cromátide irmã, tá? E aí sim, eu terei 2 cromossomos, tá? É muito importante a gente analisar essa diferença na hora da duplicação desse cromossomo para multiplicação celular, tá?
E aí, pessoal, só lembrando, né, novamente, que esse DNA, ele está dentro do núcleo celular, né, em forma de cromossomo. Cromossomo, então, pessoal, nada mais é do que o DNA, do que o material genético todo enrolado em proteínas, né, que a gente chama de proteína histona, como eu falei anteriormente, cada vez mais enrolado, mais enrolado, mais enrolado, então ele forma o que a gente chama de cromossomo, como vocês podem ver aí na figura, tá? Ele forma os cromossomos que, dependendo da espécie desse ser vivo, né, vai ter uma quantidade diferente, como por exemplo, os seres humanos, nós possuímos 46 cromossomos, né, no nosso núcleo das nossas células. Todos os seres vivos possuem esse mesmo quantitativo de cromossomos, a não ser que tenha tem algumas condições, né, de seres humanos que possuem uma quantidade diferente, tá? Mas de maneira geral, os seres humanos, nós temos 46 cromossomos, tá? Mostrando aqui para vocês na figura a organização desses cromossomos dentro do núcleo celular. E aí, pessoal, a partir também dessas organizações que são os cromossomos, né, para a genética, para a parte principalmente médica da genética, é muito importante que a gente analise, né, que a gente estude esses cromossomos, para que a gente possa estudar possíveis anomalias, possíveis condições, possíveis doenças. Então, existe um formato, né, desses cromossomos que os estudiosos, os médicos, os biólogos, enfim, eles estudam, eles organizam esses cromossomos que estão nas nossas células, nos núcleos da nossa célula, eles organizam em um cariótipo, né? Então, essa é uma imagem que a gente demonstra um exemplo de um cariótipo dos seres humanos, tá? A gente observa aí, então, que esse cariótipo, ele é organizado por tamanho de cromossomo, né? Pelo tamanho, pelo formato. Então, esse cariótipo, ele é uma organização desses cromossomos que estão espalhados dentro da nossa célula, para que facilite a análise, para que facilite o estudo, né, desses cromossomos. Então, a gente pode ver aí, ó, nós temos os cromossomos de 1 a 22, tá? Sendo que o último par, que é o 23º, né? Nós chamamos de cromossomos sexuais. O que são cromossomos sexuais? São cromossomos que eles identificam qual é o sexo daquele ser vivo, né? XY, aí no caso, então, a gente identifica como do sexo masculino, né? E os outros cromossomos, tirando esse último, o X e o Y, né? Que vocês podem ver aí no final do cariótipo, nós temos os cromossomos autossômicos, né? Que são cromossomos que não estão ligados ao sexo, são cromossomos autossômicos, tá? Relacionados a outras características dos seres humanos, tá? Então, aí a gente observa essa organização, tanto por número quanto também por morfologia dos cromossomos, né? Lembrando que a gente tem aí 23 pares de cromossomos, tá? Totalizando 46 cromossomos, já que eles estão em pares, então a gente duplica, né? 23 vezes 2, 46. Então, por isso que a gente diz que os seres humanos possuem 46 cromossomos, tá? No seu núcleo celular. De maneira bem simples, pessoal, é isso, tá? Então, a gente vai fazer as nossas questões para finalizar nossa aula e fixar o aprendizado de hoje, tá? Então, questão número 1. Qual é a principal diferença na estrutura das fitas e nas bases nitrogenadas entre DNA e RNA? Vamos lá, então. Ele quer a diferença do DNA e do RNA. Letra A. DNA é fita simples com uracila e RNA é fita dupla com timina. Não, pessoal, o contrário, né? O DNA é fita dupla e o RNA é fita simples, geralmente, né? Letra B. DNA é fita dupla, correto, com timina, e RNA é fita simples com uracila. Correto, né, pessoal? Então, acredito que a nossa resposta seja a letra B. Vamos analisar as demais. Ambos são fita dupla? Não, RNA não é fita dupla, né? Geralmente não é fita dupla. Letra D. Ambos são fita simples? Também não, né? A gente sabe que o DNA, ele geralmente está em fita dupla, ele é formado em dupla hélice. Então, a nossa questão 1, né, a resposta certa é a letra B. O DNA é fita dupla com timina e o RNA é fita simples com uracila. Tranquilo, né, pessoal? Facinho essa primeira questão, né? Vamos analisar então a nossa segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: quais componentes formam os nucleotídeos do DNA e do RNA e qual açúcar é exclusivo de cada um, né? Então, ele quer saber a estrutura ali do nucleotídeo do DNA e do RNA. Vamos lá, letra A, açúcar, base e fosfato, né? Certinho, açúcar, a base nitrogenada, que ele chama, né? E o fosfato.
o DNA tem ribose e o RNA tem desoxirribose. Não, né, pessoal? O DNA, o açúcar, é a desoxirribose e o RNA, o açúcar, é a ribose. Letra B. Açúcar, base nitrogenada e fosfato. Tranquilo, né? DNA tem desoxirribose e RNA tem ribose. Então, acho que a nossa resposta correta é a letra B, né? Mas vamos analisar as demais. Açúcar e base apenas, não, tá faltando fosfato, né? A gente também não tem um nucleotídeo sem fosfato. Em letra D, base e fosfato apenas. Não, tá faltando o açúcar, né? Que inclusive é o que dá o nome das nossas moléculas, nosso material genético, né? Seja ele RNA ou seja ele DNA. Então, a nossa questão correta, a nossa segunda questão, a letra correta é a letra B. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa explanação sobre núcleo celular. Espero que vocês tenham também entendido, né? Eu sei que algumas desses conteúdos de biologia, muitas pessoas ficam com medo de falar sobre material genético, é difícil, mas estamos aí, né? Essa conversa acho que foi bem tranquila, bem básica, bem agradável. Qualquer coisa, se vocês não entenderam, vocês podem estar voltando ao vídeo. E eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!